Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Ronald Ferreira e nós estamos iniciando a nossa quinta aula da Boas Práticas e Tecnologias em Sala de Aula. A aula de hoje vai ser sobre jogos educacionais para utilizarem em sala de aula e a gente vai falar sobre aplicativos ou videogames. Então vamos lá, o primeiro ponto aí, as competições e as brincadeiras têm o poder de engajar as crianças e os adolescentes, fortalecer vínculos, incentivar o crescimento pessoal e reforçar o aprendizado. Os jogos educacionais digitais são excelentes para dinamizar a aula. Jogos interativos em sala, ele cria essa dinâmica e ele quebra aquela rotina do dia a dia da aula, certo? Que é sentar, escrever, ouvir a explicação. De alguma forma, o professor conseguir trazer isso para a sala, vai ser assim uma coisa que eles vão lembrar para sempre. É bem interessante isso aqui, eu já vi isso na prática e realmente funciona. Diferentemente dos jogos físicos, o que seriam esses jogos físicos? Aqueles jogos de tabuleiro, como o dominó, o jogo da vida. Os games são mais flexíveis, frequentemente atualizados e financeiramente acessíveis. Então, nesse caso, os jogos de aplicativo, por exemplo, eles são gratuitos ou pagos. Só que dá para você usar, mesmo gratuito, que tem funções limitadas, você consegue fazer alguma coisa assim, tá? E eles também são compatíveis com diferentes aparelhos, celulares, tablets ou computadores, e podem acompanhar o estudante até a sua casa. Então aqui é que entra uma coisa que o professor deve determinar. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Você encontrou um aplicativo. Todos os alunos têm acesso a celular. Isso aqui não precisa nem se preocupar com isso. E os que não, de alguma forma não têm acesso, pode fazer em sala, por exemplo. Então baixa um aplicativo que você determinou. Vamos dar um exemplo. Existem jogos de geografia, para aprender a somar, aprender a escrever, para didática assim, de colocar imagens, etc. De artes, tem vários. Então isso vale muito do professor e do tema que você está lecionando no período. Então pede para baixar um aplicativo, fala assim, pessoal, olha, baixem esse aplicativo e vocês vão jogar esse jogo. Quando terminar, vocês vão tirar um print da pontuação e vai enviar para mim. Esse aqui é o exercício de casa. Então muda muito essa questão, né? Como eu falei, a rotina. Você traz o aluno para a realidade diária deles. Uma coisa que o professor ele tem que ter em mente é que a geração desses alunos não é a mesma da nossa, isso é óbvio. Então nós vivemos numa época em que não tínhamos acesso à internet. O mundo mudou. Eles nasceram na era digital, então as coisas têm que acompanhar. Porque senão não vai ter aquele contato, você não vai falar a mesma língua. Você não vai entender o que eles necessitam e eles não vão entender o que você quer passar. Isso é muito importante e nós temos que ficar atentos a isso. O próximo ponto, os jogos virtuais podem ser utilizados para aprender ou testar conhecimentos, de forma contínua ou isolada, em deveres de casa, atividade de reforço escolar, avaliação diagnóstica ou avaliação somativa. É como eu falei, você pode usar em sala de aula ou passar um exercício de casa. E aí tem uma série de tarefas, uma série de jogos que você pode utilizar. O professor vai definir que tipo de atividade vai ser realizada, se vai ser individual ou competições por maiores pontuações. Eu também já vi isso em prática. Teve uma competição que ficou muito maneiro, né? Um negócio, um telão rolando e a competição lá acontecendo por maior pontuação. Interessantíssimo isso aqui. É importante que a escola proporcione isso para o professor também. São dois polos. O professor ele tem que ir atrás dessas tecnologias e aprender a usar, e a escola tem que proporcionar. E geralmente todo mundo sai ganhando. O professor, a escola e o aluno. Porque, repito, a gente está levando a didática para dentro do universo deles. Então, geralmente, o resultado é bem interessante, é bem positivo. Podemos encontrar esses jogos educacionais em lojas online, como o Google Play ou Apple Store, com jogos pagos ou gratuitos, ou utilizando videogames. Isso aqui todo mundo tem acesso. Google Play ou Apple Store se você tiver um iOS, né? Em jogos pagos ou gratuitos ou utilizando videogames.
você levar algum jogo para a sala de aula. Pesquise sobre o conteúdo ou tema que está lecionando em sala para trazer o aluno a uma aula interativa dentro da realidade deles, como nós já falamos anteriormente. Podemos utilizar várias formas de usar esses jogos. Com uma TV em sala ligada a um PC, onde os alunos vão ter acesso ao jogo e atividade. E aqui é uma configuração mais complicada de você levar uma televisão, né, um computador. Geralmente as escolas têm uma sala para isso, uma sala de informática. E é importante que essas instituições invistam nisso, em tecnologia, uma sala informatizada. Que aí o professor está limitado à criatividade. Você com uma sala dessa disponível, nossa, dá para fazer muita coisa. Ou com um retroprojetor, exibindo a tela do PC ou de um celular tablet. Nesse caso, já está mais simples hoje em dia. Tá vendo essa imagem aí embaixo? Esse é um mini retroprojetor. E é exatamente isso aí, ó. Você coloca o celular em cima dele, que é bem pequenininho. Um retroprojetor desse, ele tem 15 centímetros e é bem levinho. E você consegue transmitir na tela, na parede, tudo que está no seu celular. Você espelha as imagens. E ali você pode estar transmitindo o jogo. Tu joga ali pelo celular e vai aparecer lá na imagem. Isso aqui vale para vídeos também, etc. Então essa configuração é mais simples caso o professor queira trabalhar com jogos interativos em sala. Aí a gente entra numa coisa que é muito legal, que é a realidade virtual. Os dispositivos de realidade virtual e realidade aumentada podem oferecer experiências imersivas de aprendizado. Nas aulas de história e literatura, por exemplo, os alunos podem acompanhar uma narrativa em um ambiente virtual análogo ao local dos acontecimentos. Enquanto a realidade virtual cria um ambiente digital totalmente novo, a realidade aumentada adiciona elementos virtuais ao cenário físico do usuário. Para isso, são utilizados óculos especiais ou softwares de realidade virtual e realidade aumentada. Então, como que funciona isso aqui? Esse óculos aí do lado, ele é um óculos VR, de realidade virtual. Eles são usados para uma experiência de realidade virtual. É muito comum você ir no shopping hoje e ter umas máquinas dessa disponível. Aí tem várias, você descer na cachoeira, você descendo montanha-russa, você indo para a era pré-histórica. É nesse exemplo que eu trouxe aqui, numa aula de história. Então o aluno coloca o óculos e ele vai para aquele local. É uma experiência incrível. Imagina isso em sala de aula. Você 2 vezes no ano fazer um negócio desse. Isso é realidade virtual, tá? Quando você pega um jogo, coloca o óculos e você se transporta para aquela realidade. Beleza? Agora, realidade aumentada é diferente. Geralmente é um local específico, porque eles têm uma limitação de tamanho. Então eles fazem umas salinhas tudo bonitona, né, e tal. E tem uma câmera lá. Que essa câmera, ela transmite os elementos do software em 3D. Eu vi isso aqui em prática uma vez numa escola, que no caso foi uma empresa que veio, né, a escola lá pagou e cobrou um valor, né, era uma escola particular, e era uma exibição do sistema solar. Eles inflaram uma sala, sabe, tipo aqueles brinquedos que você escorrega. Eles inflaram uma sala daquela e lá dentro, tudo escuro, né, tudo preto assim, e a criança entrava e ela estava no sistema solar. Ela conseguia tipo interagir, né, com os planetas. Aí o professor lá dentro ia explicando: olha, esse aqui é Plutão, ó. Olha, esse aqui é o Sol. É muito maneiro isso aqui. Inclusive quem compra casa, apartamento hoje em dia, você faz um tour virtual assim, por realidade aumentada. Você vai andando, você vê os móveis lá. É muito legal isso aqui. Eu já vi isso aqui também, eu achei incrível. Então essa é a diferença, tá, pessoal? Não é a mesma coisa. Realidade virtual é quando você coloca o óculos e você vai para o local. E realidade aumentada é no teu ambiente ali mesmo, só que você consegue interagir ali de certa forma com os elementos em 3D. Esses equipamentos de realidade virtual são mais específicos e podem ser encontrados em acessórios para videogames ou empresas que trabalham com essa tecnologia. Nesse caso aqui, ó, acessórios para videogames, o PlayStation 5 hoje, que é um videogame atual, ele tem suporte ao óculos VR. A mesma explicação que eu dei agora.
Empresas também trabalham com esse tipo de equipamento. Então, nesse caso, é um aluguel. Você vai trazer uma vez no ano uma exibição aí da pré-história. Traz a empresa para a tua escola. Tem aplicativos para celulares e aqui é mais simples. Isso aqui, no caso, para a nossa realidade, ele é mais simples. Lembrando, pessoal, que óculos de realidade virtual não é mais um bicho de 7 cabeças. Não é caro, não é dificílimo de utilizar, é muito simples. Tá vendo esse óculos aí da imagem? Ele é um óculos para você utilizar com o celular. Aí você fala assim, nossa, como isso? Você adquire o óculos, tem valores e marcas diferentes, e na imagem de baixo você está vendo o celular dentro de uma tampinha, não é? Você baixa o determinado software, você vai lá no Google Play, por exemplo, baixa ou compra. Geralmente esses softwares eles são pagos. Nesse caso específico, você vai ter que pagar. Pagou o jogo, beleza. Liga lá o teu aplicativo e coloca o celular no óculos. Desse jeitinho aí, ó. Fechou a tampa, aí ele tem 2 lentes que faz toda a mágica. E aí vai transportar o aluno para dentro do aplicativo, do jogo. Então é bem simples isso aqui. Seria até, no nosso caso aqui, é o mais viável a fazer. Lembrando que tudo que a gente viu até hoje, eu já falei e vou repetir. Isso aqui é sucesso se for implantado na escola. Muitas escolas hoje em dia já estão investindo pesado em tecnologia, porque não é o futuro. Tecnologias educacionais são o presente. Se não utilizar agora, a gente vai ficar para trás. Então aqui são vários polos. O professor, ele tem que conhecer essas tecnologias e saber utilizar, e a escola tem que proporcionar isso ao professor. E o aluno vai ganhar. Todo mundo ganha nessa história. Então, pessoal, olha só, finalizamos a nossa 5ª aula de boas práticas e tecnologias em sala de aula. Nós vimos aqui 2 formas diferentes de você dar uma aula, uma didática interativa, extremamente interessante, que na maioria dos casos os alunos adoram. Então, em relação a isso, você quer implantar, não sabe que aparelho vai utilizar, deixa nos comentários, deixa uma sugestão, faz uma pergunta, estamos aqui para ajudar. Ótima semana para todos, boas aulas e nos vemos na próxima aula. Até, pessoal!